para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas no sabor bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia. City Tortas, Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes, à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Começa agora mais uma jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Opinião, informação com muita emoção. Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. É fato, boa noite, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apresentando para você mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série B, em destaque Guarani, Juventude Guarani. A Rádio Futebol Interior vai transmitir o jogo para você, com toda a equipe esportiva nota 10, Rádio TV Futebol Interior. Estamos juntos, unidos para mais uma grande jornada esportiva no seu rádio, nesta noite de quinta-feira. E aí, tá tudo bem com você? Bom, espero que você esteja bem, porque a partir de agora estamos juntos para mais uma jornada esportiva aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Para DD Autopeças, peças, som e acessórios para o seu carro, é com a DD Autopeças. Para restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes 1085, 200 metros, Lagoa do Taquaral, Campinas. Para Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Autopeças Corujão no Padre Anchieta. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. E novidade, o guia comercial mais completo de Paulínia. A bola vai rolar já já, jogo marcado para as 9 da noite, daqui a 17 minutos, hein? Tem bola rolando, abraço para você do Facebook. Estamos com a jornada esportiva já no ar, radiofi.com.br e também pela TV Futebol Interior. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV, dá um like lá e o curtir para que você possa seguir aqui as nossas transmissões. Transmitimos o jogo do Bugre, você vê e confere com áudio e som na Rádio TV Futebol Interior. 8 da noite mais 43 minutos, estarei ao lado de Wagner Ferreira nos comentários, de Washington Melo nas reportagens e do Marcelo Corsato no placar ao vivo Futebol Interior, e também, claro, sempre ligado nas redes sociais. Marcelo, ele é o nosso espada aqui da Rádio Futebol Interior. Tá sempre ligado. Não chamei ninguém ainda, produção. Não.
Eu não chamei ninguém ainda, produção, não chamei ninguém ainda então para chamar, seguimos aqui então na abertura, né, por favor, não quero ser interrompido, 27ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, a bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva nota 10, 8 da noite, mais 44 minutos, 8h44, eu vou pegar aqui o destaque, já que ele chamou, né, vou pegar o destaque aqui até para que o Washington Melo possa fechar lá a sua transmissão no Facebook, e já ficar integralmente aqui para a Rádio Futebol Interior, para que a gente possa abrir a nossa jornada. Vou trazer aqui o destaque do Marcelo Corsato, ele que vai estar nas redes sociais, no Placar ao Vivo Futebol Interior, vai trazer todos os detalhes desta 27ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Corsato. 8:15. E aí, Corsato, grande abraço para você, boa noite. Tudo bem, Carlos? Um abraço para você, para os amigos que acompanham a nossa jornada esportiva, ao vivo aqui do Brinco de Ouro da Princesa, sequência do Campeonato Brasileiro Série B, 27ª rodada, o Guarani pega o Juventude, é jogo isolado da competição hoje, mas temos bola rolando para a Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado da 20ª rodada, a Chape vai enfrentando o Atlético Paranaense e vai empatando pelo placar de 0-0. Já tivemos também pelo Brasileiro Sub-20, segunda fase, 5ª rodada, o Inter perdeu pro Vitória pelo placar de 2-1. Estarei, como você disse, nas redes sociais, Futebol Interior TV e também no YouTube, para você participar com a gente. Aliás, YouTube, Futebol Interior TV e no Facebook, Futebol Interior. Os recados do Facebook o Carlos vai mandando, né, pro ar, com o Washington Melo sempre dando aquela força, e eu estarei acompanhando o YouTube, o nosso canal, Futebol Interior TV. Rapaziada, pode se inscrever, pode participar com a gente, mandando mensagem, e a gente vai estar registrando os abraços aqui. Lembrando, Carlos, que o Guarani vencendo hoje, ele continua na 7ª colocação, mas se aproxima dos 6 melhores da competição. É claro que ainda tem toda a rodada, mas é importante a vitória, porque mesmo não subindo de posição, ele vai se aproximar muito dos primeiros colocados da competição, o que é importante, lembrando que o próximo jogo do Guarani é em casa contra o CSA. Se vencer os 2 jogos, é claro, o Guarani tem uma chance legal de estar no G4 ao final das 2 rodadas. Lembrando que o Juventude está hoje na zona do rebaixamento e vem para buscar ponto ou pontos aqui no Brinco de Ouro, viu, Carlos? Legal, tá aí o Marcelo, vai estar comigo nas redes sociais, também no Placar ao Vivo Futebol Interior. Agora vamos destacar os clubes. E para trazer o primeiro destaque do Guarani, a Rádio FI tem o Washington Melo. Fala, Washington Melo, seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço para você, boa noite, Washington Melo. Pois não, Carlos Corsato, grande abraço a você, a todos os internautas, também aos companheiros, Marcelo Corsato, também aqui o Wagner Ferreira. Grande prazer mais uma vez trabalhar ao lado do Wagner Ferreira. O Guarani que não vence aí há 4 jogos, né? São 3 empates e 1 derrota. Como o Wagner Ferreira disse, né, na nossa transmissão ao vivo no Facebook, ser ou vencer hoje o Juventude, que está aí na zona da degola, mas não deixará de ser aí uma partida fácil, né? O Guarani vai ter que suar, né? Vai ter que buscar aí os 3 pontos, né, durante os 90 minutos, e para isso, né, o técnico Humberto Loser confirmou o time com o retorno do Fabrício, liberado pelo departamento médico, retorna a zaga no lugar do Edson Silva, que nem no banco de reservas está relacionado, nem ele e nem o Ferreira, né? O Everton Alemão está no banco como opção para a zaga. O Jefferson Nem, que disputava uma posição aí com o Bruno Xavier, está confirmado. Vai pro jogo e o Bruno Xavier fica no banco. E o Bruno Mendes e o Rafael Longini, que foram opções no banco, já que estavam desgastados fisicamente no jogo contra o CRB, confirmados, estão escalados. Portanto, o Guarani, poderíamos dizer, com força máxima para tentar uma vitória hoje diante do Juventude e se aproximar mais uma vez do G4. Esse é o Washington Melo trazendo o destaque do Bugre. E o Juventude, o que você destaca do time gaúcho, hein, Melo? Pois não, Juventude que vive uma fase extremamente complicada. Em queda livre, a equipe não vence há 9 rodadas e coleciona aí 4 empates e 5 derrotas. Portanto, nos últimos 9 jogos, 4 empates e 5 derrotas. O mau momento provocou uma recente troca de treinador, né, com o Luiz Carlos Vinck agora no comando do time,
nas últimas 3 partidas. Para enfrentar o Guarani, ele não poderá contar com os zagueiros Rafael Bonfim suspenso e o Fred lesionado. A principal novidade é a estreia do volante Rodrigo. É isso mesmo, né? O Rodrigo fazendo a sua estreia titular aí na equipe de Caxias do Sul. Portanto, Rodrigo fará a sua estreia e o Dionis, titular aí nos últimos jogos, vai ficar aí apenas como opção no banco de reservas. Daqui a pouco a bola vai rolar para Guarani e Juventude. Os 2 times já na papeleta! Já as escalações oficiais de Bugre, Juventude e Guarani, aqui no microfone da Rádio Futebol no Interior. Deixa eu pegar o destaque do comentarista Rádio FI. O destaque de jogo interessante, o Guarani precisa da vitória, como já destacou aqui o Washington Melo. O Juventude está lá embaixo, está preocupado com o rebaixamento e vem aí de várias rodadas sem vitória, aliás, vem de 2 derrotas consecutivas dentro de casa. E o Guarani está bem escalado. Eu acho que essa escalação é o que há de melhor no Guarani. Com uma pequena ressalva, eu começaria o jogo deixando o Jefferson Ney no banco e entraria com o time mais ofensivo com o Bruno Xavier. De qualquer maneira, não entendeu assim o Humberto Louser. Eu espero que ele não cometa os mesmos erros que ele tem cometido vez ou outra. Inclusive na última partida, naquele empate fora de casa, em que começou com o time alternativo, vamos chamar assim, deixando 4 jogadores considerados titulares no banco e não se deu bem. Foi uma sorte, um acaso, ele teve a oportunidade de meter os jogadores titulares de novo no time no segundo tempo, e aí o Bruno Mendes salvou o Guarani da derrota na última partida. Então o jogo de hoje, o time está bem escalado, só depende agora dos jogadores, que partam para cima, que encarem com responsabilidade, porque a chance ainda existe de buscar uma vaguinha entre os 4, porque caso de patinar hoje aqui, eu já disse para o Washington Melo, e ele confirmou, técnico dança aqui hoje, viu, Carlos? Será esse Wagner Ferreira, comentarista da Rádio Futebol no Interior, abraçando o Antônio Mozart de Farias, em Fortaleza, ligado na transmissão, Samia Lima, mandando boa noite aqui para todo mundo. Em 15 segundos, as escalações oficiais de Guarani e Juventude na Rádio Futebol no Interior. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. O Washington Melo. Pra toda a galera bugrina ligada na Rádio FI. As 2 equipes perfiladas, neste momento sendo executado o hino nacional. Anote aí na sua papeleta o Bugre. Agenor, goleiro número 1. Kevin na lateral direita tem a 2. Felipe Maia, zagueiro central número 3. Fabrício na quarta zaga 4. Pará, lateral esquerdo meia dúzia. No meio campo, William Oliveira 5, Ricardinho 7. Jefferson Ney 8, Rafael Longini 10. Na frente, Bruno Mendes número 9 e Matheus Oliveira com a camisa de número 11. Repetindo o Bugre. Agenor, Kevin, Felipe Maia, Fabrício e Pará. William Oliveira, Ricardinho, Jefferson Ney, Rafael Longini. Bruno Mendes e Matheus Oliveira. No banco de reservas ao lado do técnico Humberto Louser. 12 jogadores, hein? Mais que um time. Oliveira, Felipe Rodrigues, Everton Alemão, Denner, Rondinelli, Romário, Bruno Xavier, Guilherme, Matheus Anjos, Fabrício Bigode, Poveda e Marcão. O Washington Melo. Ah, pois não, Juventude, goleiro número 1, Matheus Cavitioli. Número 2, lateral direito, Felipe Mattioni. Só tem artista no time, hein? Zagueiro central, número 3, Mikael. Quarto zagueiro, número 4, Wagner. Newton, na lateral esquerda, meia dúzia. No meio campo, Rodrigo fazendo a sua estreia com a 5. Rafinha 7, Lucas, capitão do time com a 8. Leandro Lima fechando o meio campo com a 10. Na frente, Guilherme Queiroz 9 e Caio Rangel número 11.
Repetindo, Juventude, Matheus Cavitioli, Felipe Mattioni, Micael, Wagner e Newton, Rodrigo, Rafinha, Lucas e Leandro Lima, Guilherme Queiroz e Caio Rangel. No banco, ao lado do técnico, Luiz Carlos Vinck, Douglas Silva, Vidal, Amaral, Dionis, Pará, Esquerdinha, Hugo Sanches, Douglas Kemmer e Tony. O trio de arbitragem vem de Tocantins. Assistente número 2, Cipriano da Silva Souza. Assistente número 1, Fábio Pereira. E o árbitro do jogo, o dono do apito. Quem é ele? Ah, pois não! Anote aí na sua papeleta. É o senhor Alisson Sidney Furtado. Equipes escaladas, equipes definidas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar e você, torcedora, vai se ligar com toda a equipe esportiva. Nota 10, Rádio TV Futebol Interior. Guarani de camisa verde, meias verdes, calção branco. A equipe do Juventude, ao contrário do Bugre, né? Porque também usa as mesmas cores do Guarani, verde e branco. Guarani de camisa verde, Juventude de camisa branca. Guarani de calção branco, Juventude de calção verde. Guarani de meias verdes, Juventude com as meias brancas. A bola vai rolar, você, torcedor, vai se ligar comigo. Estamos também na Rádio TV Futebol Interior. Estamos também em 102,5 som do estádio. Você confere a transmissão em FM 102,5. E essa bola vai rolar e o torcedor vai se ligar comigo. 8 da noite, mais 56 minutos, 4 minutinhos para começar o jogo. Agora é hora do comentarista desfilar na passarela da Rádio Futebol Interior. Wagner Ferreira, equipes escaladas, equipes definidas. O Wagner que cravou aqui, caso o Guarani não consiga um resultado positivo, o técnico pode cair. Pega o Juventude que não vence há 9 partidas, há 9 jogos, não sabe o que é sabor de uma vitória. É o Guarani em campo para tentar 3 pontos, Wagner Ferreira. Pois é, Carlos Corsato. Esta possível queda do treinador do Guarani não é uma informação, é uma constatação em função da unanimidade que ele não é em torno do torcedor bugrino. É que a pressão vai aumentar, né, Wagner? Porque ele já vem sendo contestado por parte da torcida e uma derrota hoje para o Juventude, realmente a situação vai ficar quase que insustentável. Eu acho que ele não vai conseguir perder esse jogo. Por mais que ele queira, porque ele tem um time quase que perfeito no campo. Essa é a melhor formação do Guarani, eu repito. Eu apenas faria a alteração com um time mais ofensivo, colocando o Bruno Xavier. De qualquer maneira, está no banco. E por falar em banco, que banco, hein? Ele tem muitas opções. E destaques aí para os 2 jogadores que poderão fazer a sua estreia, né? O Matheus Anjos e o Romário. Essa é a expectativa do torcedor bugrino, de ver pelo menos um entrando e melhorando uma posição crítica nesse time do Guarani, que é a lateral esquerda, no caso o Pará. Nas demais posições não faço restrição nenhuma, é o melhor Guarani do momento. Com relação ao time do Juventude, vem de 2 derrotas seguidas dentro de casa, técnico novo, estreia o volante Rodrigo, jogador que passou pelo Palmeiras, pelo Sport, um jogador mineiro que eu falo que é de Minas Gerais, né? Bom deixar bem claro. E tem alguns jogadores conhecidos, como esse Caio Rangel, bom jogador, um atacante, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro. Tem esse Leandro Lima, jogou em Portugal, o lateral esquerdo, embora tenha nome parecido com o nome de remédio, né? Newton. Ele jogou no futebol italiano, jogou na Chapecoense. Então alguns caras conhecidos aqui do time dirigido pelo Luiz Carlos Vinck, que eu espero não venha complicar as coisas pro Guarani. Tem favorito? Claro que tem. É o Guarani. Vai ser fácil? Vai depender do rendimento dos jogadores, da produção dentro do campo. Carlos Corsato. Esse Wagner Ferreira, comentarista aqui da Rádio Futebol Interior. A bola vai rolar e você, torcedora, vai se ligar comigo. Bom, nesse momento houve aí a troca, né? De lado, o Guarani estava posicionado para começar de um lado e vai ficar pro outro lado o time do Guarani. Portanto, a posse de bola vai começar o jogo. Aqui o som do estádio agora diz por que o Ferreira não está no banco de reservas. Parece que ele perdeu o seu pai, né? Por isso foi liberado para o sepultamento do pai. Jogador Ferreira, jogador da equipe do Guarani. A bola vai rolar. Posse de bola no primeiro tempo do time do Guarani. 8 da noite, mais 59 minutos. A TV tem que esperar, né? Tem que esperar para começar o jogo. Vai apitar o árbitro da partida. Apita o árbitro. A bola está rolando no Brinco de Ouro da Princesa. Carlos
E quando a bola rola, torcedor, você sabe, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Esta é a 27ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Você se liga comigo, torcedor. Vamos juntos, torcedor de futebol, ligado na emoção. Guarani, Juventude, Guarani nesse primeiro tempo defende aqui no Brinco de Ouro da Princesa o gol do placar eletrônico, atacando, portanto, pro gol do portão de entrada, do portão principal aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani vem com o Pará lá pela ponta esquerda, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio, a bola voltou para Jefferson, nem vem pro cruzamento, toca de cabeça do Bruno Mendes, ela saiu. Primeiro ataque do Guarani, a bola sai, vai para a linha de fundo. Tiro de volta pro Matheus Cavicchioli fazer a cobrança. Júnior César tá na live aqui do Futebol Interior, mandando boa noite para todo mundo. Valeu, Júnior. Obrigado pela sua participação. Agora não vou nem perguntar que time você torce, viu, Júnior? Já vou estender o tapete para você verde e branco, tá bom? Aquele abraço, obrigado aí pela sua audiência. Participe no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior TV. Guarani de Agenor, Kevin, Felipe Maia, Fabrício Pará, William, Ricardinho, Capitão, Jefferson, Nem Longini, Bruno Mendes, Matheus Oliveira. O Juventude, time de Caxias do Sul, de Cavicchioli no gol, Felipe Mattioni, Micael Wagner e Newton. Rodrigo, Rafinha, Lucas e Leandro Lima. Guilherme e Caio Rangel. Este é o time do Juventude do Rio Grande do Sul. Guarani trabalha a bola, toca a bola aqui no campo de defesa. Felipe Maia faz o passe de cabeça. Longini vem na disputa de bola com ele. Chega ali o jogador da equipe do Juventude, o capitão Lucas. O Longini deixou o corpo, fez ali a cama de gato pro Lucas. O árbitro para marcar a falta. É a primeira falta do jogo, falta pro time do Juventude fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Marcelo tá ligado nas redes sociais, lá no WhatsApp 987-710838. Você também participa, torcedora. Guarani vai tocando bola no estádio 102,5, é o som do estádio. Felipe Maia, tem Fabrício pedindo bola, Fabrício que volta aqui, o time do Bugre. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta para Jefferson Nem pro Pará, Caio Rangel vem na marcação. Ele voltou, essa bola aqui um pouco mais atrás, toca a bola no meio, bola para o William. O passe errado, recuperação de bola para a equipe do Juventude, volta a bola com o Guilherme. Guilherme faz o passe pelo meio, volta a bola para Rodrigo. Rodrigo vira pela direita, já trabalha a bola aqui pro Felipe Mattioni. Mattioni veio na marcação para cima dele, chegou o Pará, tirou. A bola voltou com o Bruno Mendes, tentou fazer o toque. A bola da equipe do Juventude tira. A bola volta aqui pelo meio, William Oliveira. O jogador da equipe do Guarani, camisa número 5, chega, mete a cabeça na bola, tira, joga a bola para lateral para a equipe de Juventude, vem Felipe Mattioni para fazer a cobrança do arremesso normal, se joga na bola de novo, o William Oliveira tira, joga a bola para lateral, mas lateral de novo para a equipe do Juventude. Comecinho de jogo, comecinho desse primeiro tempo, 3 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0 aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lateral cobrado, o Mattioni tocou, virou, tocou para Guilherme voltou para Mattioni sai da ponta, vem pro meio, passa por 1, passa por 2, tocou pro Guilherme, sai do gol, Agenora. Fica com ela, o goleirão do Bugre trabalha pela primeira vez no jogo. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Eu quero a sua participação com a gente, torcedor. 987-710838. Esse é o nosso WhatsApp, você participa nas redes sociais Futebol Interior TV no YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Bola aqui pela ponta esquerda, bola para Pará, vira o jogo, toca a bola para Longini na meia esquerda, campo de ataque da equipe do Guarani, ele volta essa bola aqui no campo de defesa, trabalha a bola lá para Felipe Maia passa a linha que divide o gramado, pega a chave com o porteiro do estádio, passou ali, abriu a porta na metade do gramado, virou, tocou a bola aqui pela direita pro Kevin, não teve o domínio, passa ali, era do Rafael Longini, ele acabou não pegando a bola, Matheus Oliveira que estava por ali, a bola acabou saindo para a lateral, é lateral para a equipe da Juventude fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, lateral cobrado pelo Newton, aí o Newton toca muito forte, a bola fica com o Guarani, pois não, o Washington Melo. E depois de uma maratona de jogos, o Guarani terá uma folga na tabela, né? Depois do jogo de hoje, ele ficará 9 dias sem jogar, né? Voltará a campo apenas no dia 22. E vem Guarani, bola pro campo de ataque, Pará, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Cavicchioli. Sai do gol, fica com ela, o goleirão da equipe do Juventude. Segue aí, Melo. Complementando a informação, no dia 22, um sábado às 7 da noite, contra o CSA. E a última vitória do Guarani foi aqui mesmo no Brinco, né? No dia 21 e vem de Guarani, agosto. Bola aqui pro campo de ataque, Bruno Mendes, não tá valendo nada.
Ele foi até puxado ali pelo jogador da equipe do Juventude, o Mikael, camisa número 3, mas não valia nada, o árbitro pegou o impedimento. Vai, Melo! Já estava impedido, e eu vi, né? Você me atropelou à toa, porque não havia perigo nenhum, o árbitro já marcava a irregularidade. Ficou bolado. A última vitória foi contra o Atlético Goianiense, 2-0 no dia 21. Então, de lá pra cá, empatou com a Ponte 0-0, 0-0 com o Criciúma, perdeu pro Goiás 2-0 e na última rodada empatou com o CRB. Tá na hora de ganhar! Vai lá, Guarani, bola com Pará para Longini, tá na meia esquerda, fez o passe, abriu, tocou, bola na ponta pro Matheus, Matheus vem na marcação pra cima dele, deu bobeira, perdeu. Chegou o Rodrigo, ganha essa bola para a equipe do Juventude, põe bola aqui para o campo de ataque, bola para Felipe Mattioni, tentou tocar para o Guilherme, chega a zaga da equipe do Guarani com o Fabrício, tira. O Cristiano Pazetti está perguntando, cadê o nosso amigão Washington Mello? Tá aqui, viu, Cristiano? Tá aqui. Pois não, um abraço ao Cristiano. Meu saco, tá enchendo meus pacovás aqui, viu, Cristiano? Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Tapete verde e branco pra você. O Guilherme Soria é bugrino, Guilherme, mas é bugrino, manja muito de futebol. Grande, Guilherme, tapete verde e branco pra você. Juventude na ponta esquerda, bola com o Lucas, Lucas pra Newton. Newton virou, fez o passe pelo meio, volta a bola pra Rafinha. Rafinha na direita, 2 na marcação, pra cima dele, ganhou essa bola, chegou o Matheus Oliveira na marcação. Aí o Rafinha deixou a bola escapulir, mas o último toque foi do jogador da equipe do Juventude. É o que tá marcando o árbitro da partida, o Alisson Sidney Furtado. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós inspiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Eu quero a sua participação com a gente, Futebol Interior TV no Facebook, Futebol Interior, no WhatsApp 987710838. Estamos com você em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Estamos com você, torcedor, aqui no estádio. O som do estádio é 102,5. E a galera quer saber, viu, Carlos, se você vai continuar girando a roda ou não. Ou já desistiu dessa ideia? Não, na verdade não é girando a roda. É uma música da Isa. É um funk carioca. Como é que é mesmo? Entra na roda e ginga. Ah, tem que entrar na roda. Aliás, ontem eu estava vendo a MTV, né? Tava tendo um jogo do Corinthians, do Palmeiras, mas eu resolvi ver outras coisas. Aí eu tava vendo o ao vivo, quem sabe canta ao vivo na MTV, e a Isa tava lá, velho. Olha, você viu a roda? Não, eu vi a Isa. Né? Mas olha, eu vou falar, que isão, hein? Bola aqui pelo meio campo, sai jogando o time do Guarani, bola com o William Oliveira. Ele volta essa bola aqui pelo meio, toca a bola para Matheus. Matheus Oliveira fez o passe, em profundidade era pro Jefferson Nem. O Matheus Oliveira armando, o time tá estranho, né? Armando o time, Matheus Oliveira. Aí pro Jefferson Nem no campo de ataque, a zaga da equipe do Juventude tira a bola, volta de novo com o Guarani, Ricardinho, capitão do time, toca a bola para o William Oliveira vira o jogo, toca a bola para Fabrício, estamos com 7 minutos, 8 agora, passados desse primeiro tempo, tá 0-0 o Guarani e a equipe do Juventude Guarani, o encontro dos verdes e brancos, vem a equipe do Guarani, Jefferson Nem, um passe muito forte pro Kevin, a bola acabou saindo pra linha de fundo, tiro de volta pro Matheus Cavicchioli fazer a cobrança. João Ronaldo Tinarelli, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, acompanhando a transmissão, tapete verde e branco pra você, viu, João? Abraçando também aqui a Marilda Franco, manda 3 coraçõezinhos pra gente verde aqui. Ô Marilda, obrigado pela audiência, tapete verde e branco pra você também, viu, mulher? Grande abraço para você, torcendo pela vitória do Bugre, lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, vem Pará para fazer a cobrança do arremesso manual. Pará que agora tem uma sombra, né? O Romário tá no banco de reservas, lateral esquerdo que foi contratado junto ao Santos Futebol Clube. Pará, vem para a cobrança, toca a bola para Jefferson Nem, sobe a zaga, tira, quem tirou ali foi o Felipe Mattioni, ele faz o passe pelo meio, a zaga do Guarani ganha de novo com o Fabrício, toca a bola para Bruno Mendes, falta. Chegou cometendo falta pra cima dele o Lucas, é o capitão do time. O árbitro para marcar a falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança na esquerda. Campo de ataque é falta pro Guarani fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Guarani tinha uma falta agora pra colocar a bola dentro da grande área. Os caras batem a falta pra trás.
Deus amado. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Kevin, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, deu lateral para a equipe do Juventude. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo, com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Agora vou convidar o Washington Melo para entrar na roda e gingar. Ginga que eu giro para você, tempo e placar do futebol. 10 minutos passados desse primeiro tempo, 35 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro para você, tempo e placar do futebol. Brinco de Ouro da Princesa, 27ª rodada. Série B, Campeonato Brasileiro, Guarani, Juventude e Guarani. Tá tudo igual, 0-0, Corsato. Campeonato Brasileiro, Série A, bola rola para Atlético Paranaense e Chapecoense, 0-0. O Wellington Beraldo tá mandando vamos Bugrão e mandando abraços pro Agenor. Todo mundo acompanhando a gente no Futebol Interior TV, nosso canal do YouTube. Falta pro Guarani, Matheus Oliveira tocou pro Jefferson, nem bateu pro gol, Cavicchioli. Canto esquerdo baixo, foi pra ela, fez a defesa, uma falta bem ensaiada pro time do Guarani, que rouba a bola de novo, bola com o Jefferson Nem, parece que tá com vontade hoje o Jefferson Nem, correndo pra lá e pra cá, virou, tocou pra Kevin para Matheus Oliveira, fez o passe na grande área pro Bruno Mendes, ganhou ali do Felipe Mattioni, mas aí depois perdeu na sequência, a bola voltou com o Guarani, Ricardinho ganhou, é bom demais esse Ricardinho, ganha, toca a bola para o William Oliveira vira o jogo, toca a bola aqui pro Felipe Maia volta a bola aqui pro William Oliveira, no círculo, na roda do gramado, ele vira o jogo, toca a bola na ponta direita, a bola para Felipe Maia toca a bola para Ricardinho, passa a linha aqui de vira o gramado, sai jogando pro Guarani, tem o William Oliveira pedindo bola, ele tocou a bola pro William Oliveira tem o passe ali pelo meio, deixou o William, passou, a bola voltou pro Guarani, para Kevin, na ponta direita, uma avenidaça, vai para a linha de fundo, cruzamento por baixo. Chega a zaga, Wagner, mete o pezão na bola, tira dali, sai jogando para a equipe do Juventude, toca a bola para Leandro Lima, já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tentou tocar aqui pro Guilherme, chegou a zaga, tirou a bola, acabou saindo lateral pro Guarani, fazer a cobrança, Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós esperamos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Washington Melo, quer falar, Washington Melo? Manda a bucha aí, velho. Não, é o Wagner Ferreira, tá com o microfone na mão. Wagner Ferreira, vou chamar o comentarista para comentar e já aproveita e já dá a pincelada. 11:30 passados, primeiro tempo 0-0. Só tem o time jogando, né, o Guarani. Agora tem que explorar essa dificuldade que o Juventude tem em sair do campo de defesa para o ataque. O Guarani está justamente esbarrando nessa defesa muito sólida. O Juventude está jogando nitidamente por uma bola. Uma falha aqui no erro do Guarani para tentar fazer 1-0 e só. O Guarani precisa agora aproveitar essa chance que está tendo. Já teve duas chances, né? Uma bola cruzada da esquerda para a direita, uma cabeçada do Bruno Mendes e agora uma outra jogada pela direita com o Jefferson Ney. Foram duas vezes que o Guarani tentou chegar e não chegou. Mas pelas laterais é o caminho. E vem Guarani de novo pela lateral. Kevin, linha de fundo, vai pro cruzamento por baixo. Chega o Wagner, que não é o Ferreira, o nosso comentarista aqui, joga a bola pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani fazer a cobrança lá pela ponta direita. Melo. Corte providencial do zagueirão ali, porque o Bruno Mendes já carrinhava ali a bola, tentava ali o toque por baixo, mas apareceu ali o pé salvador, é escanteio para o Bugre, lado direito, Pará na cobrança, capricha Pará. É jogar a bola no alto na marca do pênalti. Primeiro escanteio pro Guarani do jogo. Na marca de 13 minutos passados. O primeiro tempo, levantamento na boca do gol pro Felipe Maia. Sobe a zaga da equipe do Juventude para tirar. A bola voltou. Guarani fica pedindo toque de braço. Toque na mão. O árbitro não deu. E aí vem Juventude. Olha o Caio Rangel. Ele é rápido. Tem habilidade. Já passou ali pelo Ricardinho. Chegou o Ricardinho na recuperação. Chega a parar. Ganha de novo a bola para a equipe do Guarani. Mas aí na hora de tocar, tocou errado. A bola voltou com o time do Juventude. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola para Lucas, o capitão do time, a torcida do Guarani, sobe o som, torcedor do Bugre, sobe o som, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Enquanto isso, o Juventude trabalha a bola aqui pelo meio, bola com o Guilherme, virou pela direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sai do gol, Agenor. O Felipe Mattioni, ele foi pra cruzar, porque eu vi, viu? Foi pra cruzar. E o Agenor, ele tinha saído pra interceptar essa bola na pequena área. Mas ela fez uma curva. E o Agenor, pra que o torcedor entenda, ele teve que entrar dentro do gol pra pegar a bola. Que sufoco, hein, Melo? Por cima, né? No chute ali do Felipe Mattioni. Tentou o cruzamento, como você mesmo descreveu. A bola fez uma curva e entraria. Ainda bem que o Agenor
deu tempo dele voltar, ele se recuperou, pegou a bola no alto, ele, né, o corpo dele ficou pra dentro do gol, mas ele conseguiu segurar a bola praticamente em cima da linha. Lance perigosíssimo a favor aí do Juventude. Não foi dessa vez, mas quem sabe na próxima jornada nós vamos estrear aí o equipamento, né, de retorno do Wagner Ferreira, que nem a NASA explica, né, qual que é o funcionamento, mas a gente ainda tem a esperança de usar esse equipamento no próximo jogo. Esse Washington Melo, repórter aqui da Rádio UFI, vem aqui pelo Guarani, bola com Kevin, tocou pro Longini, tentou fazer o domínio, chega a zaga para tirar. Mikael tira, sai jogando bola aqui pro Juventude, já trabalha a bola aqui pelo meio, vem aqui pelo Juventude, trabalha a bola aqui com o Lucas, olha o capitão do time do Juventude, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Leandro Lima tentou fazer o passe lá pro Caio Rangel, chega a zaga, tira a bola, voltou com o time do Guarani, bola com o Bruno Mendes, na marca de 16, passado o seu primeiro tempo de jogo, tá 0-0, volta a bola pra parar, passa a linha aquele vídeo gramado, rompe a linha do gramado, toca a bola pra Jefferson Nem, Bruno Mendes pede, ele toca, bola pra parar na ponta esquerda, vai pra linha de fundo, fez o cruzamento, Bruno Mendes deixou passar, passou ali pelo Wagner, mas não passa pelo Mikael, sai jogando para a equipe do Juventude lá na ponta esquerda, a bola volta para Newton volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola para Rodrigo tem o Lucas pedindo bola, já virou, toca a bola para ele abre o jogo, toca a bola aqui na ponta direita, trabalha a bola para Mikael volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele começa tudo aqui pelo meio, volta a bola aqui pela ponta direita, bola para Felipe Mattioni toca a bola para Mikael, e atenção torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Lanternes, que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Já passamos de 16 minutos, quase 17 passados deste primeiro tempo. 28 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. Você entra na roda comigo e ginga, porque eu giro para você o placar do futebol. Já vem Juventude, bola aqui pela direita, Mattioni, cruzamento, pega no Pará, sai linha de fundo, escanteio pro Juventude, brinco de ouro, 27ª rodada, Juventude, Guarani, Juventude, tá tudo igual, 0-0. Corsato. Campeonato Brasileiro Série A, bola rolando, Chapecoense e Atlético Paranaense vão empatando 0-0. Nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Rádio FI. Esse é o futebol da Rádio TV, Futebol Interior. Este sou eu, torcedor ligado com você. Tá combinado assim? Eu ligo pra você ou você liga pra mim? Aqui pela ponta direita, primeiro escanteio pra equipe do Juventude. Juventude tem pressa nem pra bater escanteio, velho. Escanteio pro time do Juventude. Vai pra bola ali o camisa número 10. O 10 é o Leandro Lima. É o LL do Juventude. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Sobe Felipe Maia. Tira a bola. Volta aqui pela direita. Vai ficar com o time do Juventude que ganha essa segunda bola. Bola para Rafinha. Rafinha volta essa bola aqui um pouco mais atrás para o Felipe Mattioni. Com a perna direita ele vai fazer o passe longo. Bola pro Caio Rangel. Não tem altura. Não conseguiu pegar. A bola voltou com o time do Juventude. Ganha a bola ali no meio. Bola para Wagner. Na ponta esquerda. Vai pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Guilherme. Toca de cabeça. Sai do gol, goleiro. Agenor tranquilo para ficar com ela. O goleirão da equipe do Bugre, Rádio TV Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Jefferson nem escorregou, perdeu a bola, voltou com o time do Juventude. Pro cruzamento do Rafinha, Guilherme na disputa de bola com ele, chegou o zagueiro. Pro chão, Guilherme ficou pedindo pênalti, foi nada, né? Segue o jogo, né, Melo? Não houve nada, mas o Pará tá de brincadeira. Olha o Guarani. Quem perdeu a bola foi o Nem. A bola aqui pela direita com o Kevin. Toca a bola pra Matheus Oliveira. Matheus Oliveira pra perna esquerda, fez o levantamento, cruzamento por baixo. Chega a zaga do Juventude pra tirar. Quem perdeu a bola ali foi o Jefferson Nem, viu, Melo? Pois não. Ele que escorregou ali e